Oi gente, professor Antônio com mais um vídeo. Neste vídeo vamos falar sobre equação da reta. Mas antes de falarmos da equação da reta, vamos ver o que é uma equação da reta. Bom, podemos dizer que uma equação da reta é uma equação que relaciona os x e os y de todos os pontos que pertencem à reta. Bom, aqui nós temos um plano cartesiano, o eixo x, o eixo y e uma reta. Esta reta é formada por infinitos pontos e cada ponto desta reta vai ter um x e vai ter um y. Esse x e esse y se relacionam através de uma equação. É isso que é chamado de equação da reta. Vamos destacar aqui alguns pontos mais fáceis. Por exemplo, este aqui. Observe que este ponto tem o x sendo 4 e o y também sendo 4. Então, nós dizemos que este ponto é o ponto 4, 4. 4 do x, 4 do y. Okay? O x é chamado de abscissa e o y é chamado de ordenado. Vamos ver mais um ponto, este aqui. Este ponto tem o x sendo 3 e o y sendo 2. Então, este é o ponto 3, 2. 3 do x, 2 do y. Sempre nesta ordem, primeiro x, depois y. Por isso também que este ponto é chamado, a forma de representar assim é chamado de paraordenado. Agora este outro pontinho aqui, ó. Observe que o x dele é 2, mas o y não tem. Então dizemos que o y é 0. O x é 2 e o y é 0. Todo ponto que estiver no eixo x, o y dele vai ser 0. Agora vamos ver este outro. Observe que o x dele é 1 e o y é menos 2. Então, este é o ponto 1 menos 2. 1 do x menos 2 do y. E mais um, para terminarmos aqui. Aqui o menos 4. Observe que o menos 4 é o valor do y. O x não tem aqui, o x é 0. Então, todo ponto que estiver sobre o eixo y, o x é 0. E todo ponto que estiver sobre o eixo x, o y é 0. Então, este ponto aqui tem o x sendo 0 e o y sendo menos 4. Esses pontos, há uma relação entre o x e o y de cada um deles. E todos se relacionam através da mesma equação. Neste caso particular, a equação é esta. Y igual a 2x menos 4. O que isto quer dizer? Quer dizer que cada y é igual a 2 vezes o x menos o 4. Se nós substituirmos estes pontos na equação, vamos pegar, por exemplo, este daqui, ó, o x é 4. Colocando 4 aqui no lugar do x, eu vou ter 2 vezes 4 dá 8, menos 4, 4. Este outro aqui, ó, o x é 3. Se eu colocar 3 aqui, ó, 2 vezes 3, 6, menos 4, 2. Exatamente 2, o valor do y. Esse outro aqui, ó, o x é 2. 2 vezes 2, 4. Menos 4, 0. O y vai ser 0. O x sendo 2, o y vai ser 0. Exatamente aqui, ó, x2, y0. Este outro ponto aqui, ó, o x é 1. Colocando 1 aqui, ó, 2 vezes 1, 2, menos 4. 2 vezes 1, 2, menos 4 dá menos 2. Então, o x sendo 1, o y é menos 2. Exatamente aqui, ó. E este aqui, o x é 0. 2 vezes 0, 0, menos 4 dá menos 4. Então, quando o x é 0, o y é menos 4. Então, observe que todos esses pontos se relacionam através desta equação. Então, essa daí é chamada equação da reta. Esta reta também tem uma outra coisa que se destaca nela, que é o ângulo que ela forma com o eixo x aqui, ó. E esta equação aqui, esta equação da reta, nesta forma que está aqui, é chamado de equação reduzida da reta. Há uma forma genérica de representá-la, colocando no lugar desse 2 um valor real qualquer, colocando um m para indicar o coeficiente angular, e aqui colocando um n, assim, ó, y igual a mx mais n, ou seja, no lugar desse 2 pode ser um número real qualquer, representado aqui por m, e no lugar desse menos 4 pode ser um número real qualquer, representado aqui por n, fica só o x e o y. Então, essa é a forma genérica de representar a equação reduzida da reta. Este m, ele é o coeficiente angular da reta e o n é o coeficiente linear. O coeficiente angular
é justamente a tangente deste ângulo alfa. E o coeficiente linear é exatamente o ponto onde a reta corta o eixo y. Seria esse ponto aqui, onde ela corta o eixo y. Então, essa é a equação reduzida da reta. Se nós passarmos o 2x e o menos 4 tudo para o primeiro membro, deixar tudo num membro só, a equação ficaria assim, ó, 2x menos y menos 4 igual a 0. Essa forma é chamada de equação geral da reta. Observe que essa equação é a mesma dessa, só está representada de forma diferente. Observe que se eu passar o y para o segundo membro, ele fica positivo. Ó. Fica 2x menos 4 igual a y. 2x menos 4 igual a y é a mesma coisa que y igual a 2x menos 4. Okay? Há também uma forma genérica de representar essa equação assim. Ó. No lugar desse 2 pode ser um número real qualquer. No lugar de aqui é menos 1, que não aparece, né? Pode ser um número real qualquer, representado aqui por b. E aqui no lugar desse menos 4, um número real aqui, representado por c. Então, essa é a equação geral da reta, ok? Bom, mas aí a pessoa podia perguntar, como podemos determinar a equação de uma reta? Bom, podemos determinar a equação de uma reta de duas formas. A primeira é conhecendo dois pontos da reta. E a segunda é conhecendo um ponto e o seu coeficiente angular. Vamos ver primeiro conhecendo dois pontos da reta. Vamos considerar essa reta aqui do gráfico. Observe que tem dois pontos conhecidos. O ponto A, que o x é 2, o y é 8, e o ponto B, que o x é menos 2 e o y é menos 4. Dois pontos conhecidos. X, primeiro ponto A, é o 2, 8, e o ponto B, menos 2, menos 4, ok? Então, vamos, com esses dois pontos, determinar a equação da reta. Bom, como podemos fazer isso? Podemos fazer usando o sistema de equações ou usando o determinante. Vamos usar o sistema de equações primeiro? Bom, para usar o sistema de equações, vamos pegar a equação reduzida da reta. Y igual a mx mais n. Esse y vai ser o 8 e o x vai ser o 2. Aí já dá uma equação com m e n. E depois o x vai ser o menos 2 e o y vai ser o menos 4. Aí dá outra equação com m e n. Ok? Então, aqui está a equação reduzida. Vamos substituir este ponto conhecido aqui. Então, o primeiro ponto, ó, o y8 e o x2. Então, ó, y8 no lugar de x2 dá essa equação. E agora, substituindo o outro ponto, o y-4 e o x-2. Aqui vai dar um sistema, né? Resolvendo esse sistema aqui, simplificando esta equação, vamos ter ó, 8 igual a 2m mais n. E aqui embaixo, menos 4 igual a menos 2m mais n. O mesmo sistema, sistemas equivalentes. Bom, reescrevendo isso aqui, para ficar do modo mais comum, né? 2m mais n, 8. Se 8 igual a 2m mais n, podemos reescrever o contrário aqui. Ó. Assim, 2m mais n igual a 8. Da mesma forma aqui, menos 2m mais n igual a menos 4. A melhor forma de resolver um sistema como esse é usar a adição das equações, desde que elimine uma incógnita, né? Observe que aqui, do jeito que está, ó, já elimina 2m com menos 2m. Então, podemos eliminar, fica 2n igual a 8 menos 4, que dá 4. Então, n vai ser 4 dividido por 2, n vai ser 2. Agora vamos calcular o m. Para calcular o m, podemos pegar o valor de n e substituir em qualquer uma das equações. Essa aqui, eu acho que está legal. Ó. 2, cálculo de m, né? 2m mais n igual a 8. Então, aqui, ó, n é 2, substituindo. 2m mais 2 igual a 8. Passando 2 para o segundo membro, fica 2m igual a 8 menos 2, que dá 6. 2m igual a 6. Então, m vai ser 6 sobre 2, que é 3. Bom, então a equação desta reta vai ser quem? Não é y igual a mx mais n? M é 3 e n é 2. Só substituir. Ó. Esta é a equação da reta. Esta equação é a equação reduzida da reta. Nós poderíamos passar tudo para um membro só. Ó. Ficaria menos 3x mais y menos 2 igual a 0. Equação geral da reta. Para não ficar menos aqui, vamos multiplicar por menos 1. Aí fica assim, 3x menos y mais 2 igual a 0. Esta aqui é a equação geral da reta.
Então aqui, ó, conhecendo dois pontos, o 2, 8 e menos 2, menos 4, achamos a equação da reta, tanto a reduzida como a geral. Bom, observe aqui, se nós substituirmos aqui, ó, está a nossa reta. Se nós viermos para cá, a gente vai ver que todos os pontos aqui se relacionam por esta equação ou por esta. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, é o ponto x0, y2. Então, se x, 0, a gente botar 0 aqui no lugar de x, ó, 3 vezes 0, 0, mais 2, 2. A y vai ser 2. Esse outro ponto aqui, ó, x é menos 4, y é menos 10. Se eu colocar menos 4 no lugar de x aqui, ó, vai ficar 3 vezes menos 4, dá menos 12. Menos 12 mais 2 dá menos 10, ok? Menos 10, ok? Vamos encontrar esta mesma equação usando determinante agora. Usando determinante. A gente já tem os pontos conhecidos, são os mesmos, né? 2, 8, menos 2, menos 4. E para isto, vamos tomar um ponto genérico, um ponto qualquer da reta. A reta tem infinitos pontos, vou pegar um ponto qualquer x, y. Então, com estes dois pontos, a gente vai determinar a equação da reta. Vamos colocar a equação da reta aqui de lado. Aqui nós a encontramos, né? Y igual a 3x mais 2 na forma reduzida. E menos 3x menos y mais 2 igual a 0 na forma geral. Então, nós vamos encontrar essa equação, usando o sistema. Para usar sistema, vamos colocar os dois pontos conhecidos e o ponto genérico. Então, ó, o 2 e o 8, o menos 2 e o menos 4, podia ser o menos 2 e o menos 4 em cima, o 2 e o 8 embaixo, não tem problema. O x e o y. Complementar com 1, podia também o x e o y estar em cima ou estar no meio, não teria problema nenhum. Complementar com 1 aqui, ó. Então, esse é o determinante. Esse determinante, ele terá que ser igual a 0. Então, quando a gente resolver isso daqui, o que sair daqui será a equação da reta. Uma dessas duas formas. Para resolver este determinante, a gente pode usar a regra de Sarri ou qualquer uma das outras regras. A regra de Sarri é a mais usada, né, que repete as duas colunas aqui ao lado. Vamos usar ela. Então, vamos colocar aqui o que já temos aqui, ó. E aqui ao lado, vamos repetir essas duas colunas. E agora, traçar a diagonal principal com suas paralelas. Aqui não traça, tá certo? Só aqui passa por 3 valores, ó. Aqui vai passar só por 2. E a diagonal secundária com suas paralelas. Também não traça nada aqui, tá certo? Esse menos 4 ficou isolado aqui, mas ele já está sendo usado aqui. E esse menos 2 também já está sendo usado aqui. Bom, então multiplica todas essas linhas. Multiplicando aqui 2 vezes menos 4 vezes 1 dá menos 8. Multiplicando aqui 8 vezes 1 vezes x dá 8x. E multiplicando aqui 1 vezes menos 2 vezes y dá menos 2y. Aqui 1 vezes menos 4 vezes x dá menos 4x. 2 vezes 1 vezes y dá 2y. E 8 vezes menos 2 vezes 1 dá menos 16. Então, quem vai ser a equação da reta? Vai ser a soma algébrica desse daqui da diagonal principal menos a soma algébrica da diagonal secundária. Então, vamos colocar aqui a diagonal principal, ó, menos 8 mais 8x menos 2, menos a soma algébrica da diagonal secundária. Menos 4x mais 2y menos 16, tudo isto igual a 0. Eliminando os parênteses aqui, menos 8 mais 8x menos 2y não muda nada. E aqui do lado direito, este menos aqui vai alterar todos os sinais aqui dentro do parênteses. Então, aqui vai ficar mais, menos e mais. Altera todos. Agora, soma os termos semelhantes. O 8x com o 4x vai dar 12x. O menos 2y dá menos 4y. E o menos 8 mais 16 dá 8, igual a 0. Esta equação já é esta daqui, ó. Aí você diz, mas Antônio, está diferente. Sim, só é simplificar aqui por 4. Simplificando por 4, vamos ter 3x menos y mais 2. 12x por 4 dá 3x. Menos 4y por 4 dá menos 1y, não aparece 1 aqui, ó. E 8 por 4 dá 2. Então, aqui é a equação geral da reta. Se a gente isolar o y, a gente obtém a equação reduzida. Ok?
Então, aí está a equação da reta usando o determinante. Bom, mas eu falei para vocês que nós poderíamos achar a equação da reta usando, conhecendo dois pontos ou conhecendo um ponto e o seu coeficiente angular. Bom, já fizemos conhecendo dois pontos de duas formas diferentes. Vamos agora fazer a equação da reta conhecendo o seu coeficiente angular. Bom, então vamos considerar a equação deste gráfico. Vamos considerar a reta deste gráfico. Observe que só tem um ponto conhecido, que é o 8, 4, x8, y4, e o coeficiente angular, que é a tangente deste ângulo aqui. Ó. Então, o ponto conhecido, 8, 4, e o coeficiente angular de 45. Para isso, vamos usar essa equação reduzida, ó, y igual a mx mais n. Este m vai ser o coeficiente angular, a tangente deste ângulo, e este n é o ponto onde corta o eixo y. Se por acaso já tivesse o valor aqui, ó, já estava resolvido. Como não sabemos quem é, vamos substituir aqui para achar. Bom, então o m é o coeficiente angular, que é a tangente do ângulo alfa, e o n é o coeficiente linear, que é onde corta o eixo y, que não sabemos que pontinho é esse. Então vamos calcular o coeficiente angular, que é a tangente deste ângulo, e depois achar o valor de n. Bom, a tangente deste ângulo, o ângulo é 45, então vai ser a tangente de 45. É um ângulo notável, né? 30, 45, 60. Quem é a sua tangente, né? Bom, a gente pode olhar na tabela. Essa tabela aqui, ó, observe que a tangente de 45 é 1. Então, significa que o coeficiente angular vai ser 1. Coeficiente angular, 1. Então, vamos tirar a tabela. E aí, já temos que o coeficiente angular é 1. E o ponto conhecido, quem é o ponto conhecido? É o ponto 8 do x e 4 do y. Então, pegando este ponto, substituindo aqui, ó, vamos colocar essa equação aqui. Y igual a mx mais n. Então, no lugar de y, 4. No lugar de x, 8. E no lugar de m, 1. Ok? Ó. Y é 4, x é 8 e m é 1. Observe que só ficou n. Então, equação de uma incógnita. A equação do primeiro grau de uma incógnita, né? Então, ó, resolvendo, 4 igual 1 vezes 8 é 8, mais n. Então, n vai ser quem? N vai ser 4 menos 8. O 8 passou para o primeiro membro, ficou 4 menos 8. 4 menos 8 dá menos 4. Então, menos 4 igual a n. Menos 4 igual a n. N igual a menos 4. Então, já encontramos o n. Já temos o m e o n. Agora é só substituir, ó. Y igual a mx mais n. Então, y vai ser igual a, no lugar de m1, não precisa botar, 1x e n menos 4. Então, esta é a equação reduzida desta reta aqui. Se a gente passasse tudo para um membro só, também a gente tinha a equação geral dessa reta. Ok? Bom, resumindo o que vimos, nós vimos que podemos determinar a equação da reta de duas formas. A primeira foi conhecendo dois pontos da reta. Conhecendo dois pontos da reta, eu posso usar o sistema de equações, pegando o valor do primeiro ponto, substituindo x e o y aqui. Aí tem uma equação com m e n. Depois, pegando o segundo ponto, substituindo x e y aqui, eu tenho outra equação com m e n. E aí dá um sistema, resolve o sistema, acha o m e o n e acha a equação. A outra forma seria usando o determinante. Colocando um ponto qualquer da reta, um ponto genérico, colocando um ponto conhecido, o outro ponto conhecido, fazendo este cálculo determinante, igualando a zero, o que sair daqui será a equação da reta. E a segunda forma é conhecendo um ponto e o seu coeficiente angular. Para isso, podemos usar a equação reduzida da reta, y igual a mx mais n. O coeficiente angular já vai ser o valor de m, e o ponto conhecido eu substituo o x aqui e o y aqui, acho o n. E aí eu tenho a equação da reta. Ok? Obrigado, até a próxima.